Início a essa aula, lição 2, 12 de abril de 2020, dando continuidade à lição do trimestre. O título, A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Vamos fazer uma oração. Altíssimo Deus e glorioso Pai, pedimos agora, meu Senhor, a Tua bênção, a Tua mão bendita, a Tua mão sublime, estendida sobre nossas vidas, meu Deus. Visita, ó Pai Celestial, os lares, as famílias, Senhor, meu Deus, meu Pai, que estão nesse momento, meu Senhor, ouvindo a Tua palavra, seja aqui, através desse canal, ou seja, através de um outro canal. Pedimos, meu Senhor, que Tu abra o seu entendimento para que venham compreender as Escrituras, Senhor, meu Deus, meu Pai. Capacita a cada professor, capacita a cada pregador, dá raciocínio lógico, dá entendimento, dá graça, capacita, Deus, para que possa transmitir a Tua palavra com objetividade. Visita, Senhor, meu Deus, meu Pai, as famílias. Se porventura houver algum enfermo, meu Senhor, se porventura essa família estiver angustiada, porque tem algum de seus parentes em um hospital, em uma UTI, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, envia o teu anjo, meu Senhor, e cura, entra com providência. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dá consolo, dá paz a esses corações, Senhor, meu Deus, meu Pai. Guia-nos com tua forte mão, meu Senhor, dá-nos o teu amparo, a tua guarda, a tua proteção, e ajuda-nos, ó Deus, para que possamos transmitir a tua palavra com verdade como ela é, Senhor, meu Deus, meu Pai, sem acrescentar absolutamente nada. É o que nós pedimos, crendo e confiando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição de hoje, dando continuidade ao trimestre, que tem por título A Igreja Eleita. A lição 2, já falamos domingo passado sobre um resumo, a carta aos Efésios e a saudação aos seus destinatários. E hoje nós estamos entrando na lição 2, que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Meus irmãos, eu não me detenho muito a ler a lição. Eu exorto os irmãos, pelo menos na minha classe, para que leiam a lição no decorrer da semana, meus irmãos. Não adianta você pegar hoje e dar uma passada rápido na leitura, ver o que se trata, tal, e tentar acompanhar um assunto que talvez você fique meio perdido. Você vê que tem o texto áureo que seria para hoje, né? A gente lê em classe, Efésios 1 e 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E se você observar, tem a leitura diária, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, versículos que você deve ler e deve também se esforçar para fazer um estudo mínimo, meus irmãos, sobre o assunto que trata aquele versículo naquele dia, correto? Aconselho você, no sábado, antes da escola dominical, a dar uma lida detalhada na sua escola dominical sobre os assuntos que são tratados. O professor, tem professores que lê minuciosamente todos os tópicos. No decorrer da semana, meus irmãos, eu oro. No sábado, eu permaneço orando para que Deus me mostre um assunto, para que eu possa focar nele, referente à lição do domingo. Então, aqui o título é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais. Se você observar, domingo próximo passado, eu já dei uma antecipada a alguns assuntos que serão ventilados hoje aqui. Então, hoje eu não vou me deter neles. Eu vou dar uma passada muito rápido. Mas eu quero me deter no tópico 3, tá bom? E você já vai entender por quê. Foi o direcionamento que o Espírito Santo me deu. Neste nós vamos se deter um pouco mais, tá bom?
Vamos fazer a leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículo 3 e o 4, e depois o versículo 9 e o 14, que diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora o versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Predestinados. Esse assunto será focado na próxima lição, no próximo domingo. Não sabemos se será uma aula em live, como estamos fazendo hoje, se será uma aula normal na escola dominical. Ainda estamos aguardando ordem das nossas autoridades. Agora vem o versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Sobre esse assunto eu quero falar com os irmãos mais detalhado, sobre selados. E o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Vamos ler a introdução, meus irmãos, que não sei se de repente tem alguém que não tenha a lição, pelo menos ele pode ter uma noção geral do assunto a ser tratado. E fique à vontade também, meus irmãos, para fazer perguntas, tá bom? Minha esposa está acompanhando e ela, de repente, pode anotar alguma pergunta e trazer para mim aqui para que eu possa responder para os irmãos. Na escola dominical, na aula normal no domingo, nós conversamos com a classe e abrimos para todos fazer perguntas no decorrer da escola dominical. Isso fica um pouco mais limitado, mas assim mesmo você tem liberdade de fazer as perguntas que você quiser, tá bom? A introdução diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Aí vem a pergunta: quando essas bênçãos espirituais começam? Continuando. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Aí vem o tópico 1, a nova posição em Cristo. Subtópico vem uma doxologia, após expor os versículos de abertura da epístola, capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. No capítulo 1, do versículo 13 a 14, ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3, onde bendito significa digno de louvor. E de onde veio o nome Benedito. Bendito é a raiz do nome Benedito, correto? Como a escola dominical, isso é bom trazer o conhecimento de todos, tá bom? Aí depois vem o subtópico 2, as bênçãos espirituais. Também não vou me deter. Já dei uma passada e acho que ficou bem claro
isto na aula passada. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais. Infelizmente, meus irmãos, os crentes hoje em dia são focados a lutar por bênçãos materiais. O propósito da salvação não é bênçãos materiais. Elas acompanham a salvação. Elas advêm. A partir do momento que você recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se arrepende dos seus pecados, passa a segui-lo com fidelidade, fique tranquilo. Você também será abençoado materialmente, correto? Mas o propósito não é esse. As nossas bênçãos não são materiais. Elas são espirituais em Cristo. Espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios 1, 3 e 14, correto? Continuando. O subtópico 3. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir da sua pessoa. A sua pessoa, esse S é maiúsculo, a pessoa de Jesus Cristo. A obra realizada no Calvário, João 1 e 3, você vê isso com clareza. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus 5 e 9. E depois o Hebreus 9 e 12. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a ele, segundo os Coríntios 5:17, né? Também fala sobre esse assunto, mas não vamos se deter aqui, meus irmãos, porque eu não quero... como eu disse, espero que você tenha lido, tá bom? É sua obrigação ler e estudar. Como aluno lê a aula que será ministrada. Tem que ler. E o professor lê e estuda com o objetivo de ministrar a aula, correto? Aí depois vem o segundo tópico. Uma vida cristocêntrica neste mundo. O que significa a palavra cristocênica? Meus irmãos, o centro é Cristo. A nossa vida, meus irmãos, não pode ter outro centro. A nossa vida, se entregamos a Cristo, o centro é Cristo. Tenho a minha esposa, eu tenho a minha família, tenho o meu trabalho, tenho os meus amigos, tenho a minha igreja, mas o centro da minha vida tem que ser Cristo. Isso é uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Aí vem o subtópico 1, a revelação do mistério, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, 1:9. Efésios 1:9 sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Aí depois vem o tópico 2, o subtópico 2, do tópico 2, de uma vida cristocêntrica neste mundo. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. O versículo 10 diz assim, do capítulo 1, né? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Isto inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estão submissos à autoridade e soberania de Cristo. É óbvio, meus irmãos, que o que estamos enfrentando nesses dias, essa pandemia, é fruto do pecado do ser humano, pronto. Mas não se esqueça, quem está no comando de todas as coisas é Cristo.
todo o poder, ele falou, foi-me dado nos céus e na terra. Nada acontece sem a permissão dele, tá bom? Principalmente na tua vida. Daqui a pouco nós vamos falar mais detalhado sobre isso. Aí depois do tópico 2, ainda continuando a vida cristocêntrica neste mundo, vem o subtópico 3, o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Ó, de dois povos fez um só, que chama-se a igreja. Tá vendo que coisa interessante, né? O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja não tem nacionalidade. A igreja, ela é uma só, ela é única. A igreja, ela é invisível materialmente. A igreja de Cristo, ela é pura, ela é santa, ela é imaculada, ela tem vestiduras brancas. E eu e você fazemos parte dela. Paulo muda de pronome. Nós, abre parênteses, ele e os judeus, para o também vós, abre parênteses, os gentios, tá vendo? Judeus e gentios. Indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Aí vem o versículo de 11 a 13. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Versículo 12 e o versículo 14. Isto assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. 1 Pedro 2 e 12. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Atos 17 e 28. Aí depois, meus irmãos, nós começamos o tópico 3, que tem por título O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Nesse tópico 3 aqui, meus irmãos, eu quero de novo ler a leitura bíblica em classe, que fala sobre fomos selados. Diz assim o versículo 13. Acompanhe aí na Bíblia ou na sua lição. Em quem também vós estáis. Estamos em Cristo, é isso? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então veja bem você. A pergunta que se faz é a seguinte, principalmente quem quem crê nos dons espirituais, na atualidade dos dons espirituais, que nele inclui o batismo com o Espírito Santo, que a evidência é o falar em línguas, geralmente faz uma pergunta. A pessoa que ainda não é batizada no Espírito Santo, ele tem algum dom espiritual? A pessoa que ainda não é batizada no Espírito Santo, ainda não tem a evidência do batismo com o Espírito Santo por não falar em línguas, ele pode ter algum dom espiritual? Aí, meus irmãos, nós vamos ter que partir desse versículo 13 aqui. Pelo estudo da hermenêutica, que é a interpretação de texto, essa ciência, você tem que procurar no texto que você está lendo uma palavra que se destaca para você trabalhar em cima dela. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo
e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí vem a pergunta: o que é ter um selo? Como o crente é selado? Vamos entender primeiro o que significa um selo. No artigo 5º da nossa Constituição, da Constituição Brasileira, promulgada em 1988, o inciso 12º fala sobre a inviolabilidade das correspondências. Ou seja, uma correspondência, uma carta endereçada a alguém, ela é inviolável. Eu não posso de maneira nenhuma, apesar de ser minha esposa, se ela não permitir, ela me dando expressamente a ordem, olha, se chegar uma carta para mim, eu não quero que você abra. Ou mesmo acontecer comigo, olha, chegando uma carta para mim, eu não quero que você abra. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho a respeito disso aqui, bem rapidamente. Ou numa empresa, uma carta que chega para outra pessoa, eu não posso abrir. Se eu abrir essa carta, eu estou cometendo um crime, porque ela está resguardada pela nossa Constituição. A correspondência ela é inviolável, ela não pode ser aberta. Eu usei aqui, meus irmãos, logo no começo dessa fala, o exemplo meio da minha esposa. Mas eu vou te dizer uma coisa que vai fugir um pouquinho da escola dominical. Se você mantém segredos da tua esposa, desculpe. Se você mantém segredo do teu esposo, desculpe. O teu relacionamento não está sadio. A Bíblia diz que eu e a minha esposa, nós somos um. Não existe nada que eu possa ocultar da minha esposa. E não existe nada na minha esposa que ela oculte de mim. Meus irmãos, é lamentável que determinadas esposas não podem ver o celular do marido. É lamentável que determinados esposos não podem ver o celular da esposa porque ela não permite. Ou ele não permite. Com os meus filhos é diferente, meus irmãos. Eu tenho que respeitar a particularidade de cada um dos meus filhos. Acabou. E ainda mais, quando estavam morando na minha casa, eu já respeitava, e agora, ainda mais, fora da minha casa, eu respeito mais ainda. Pronto. Agora, imagine você, um irmão ou uma irmã, que tem as suas contas no banco, tem os seus cartões de crédito, e a sua esposa não conhece as suas senhas. Ou o seu esposo não conhece a senha do cartão de crédito da sua esposa. Eu ouvi desculpe, meus irmãos, eu vou ser muito sincero, não vou citar quem foi o santo que fez o milagre, mas eu vou citar. Ouvi um testemunho uma vez de uma pessoa que ele ficou em estado grave, foi para o hospital para ser operado, e quando estava sendo operado, ele viu que o estado dele era gravíssimo. E você sabe qual foi a preocupação dele? Se eu morrer, como a minha esposa vai movimentar minhas contas? Porque ela não tem sequer nenhuma senha minha. Imagina isso, meus irmãos. Essa inviolabilidade de correspondência, viu, meus irmãos? Não serve no casamento, viu? Se você tem um casamento dirigido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, não serve para o casamento. Tudo que eu tenho pertence à minha esposa, tudo que a minha esposa tem pertence a mim, tá bom? Então vamos continuar a respeito de uma correspondência inviolável. Efésios 13 diz que nós fomos selados. Então escuta aqui, vamos entender o seguinte. Quando o indivíduo vai para a igreja ou é evangelizado por alguém,
ouve sobre Jesus Cristo e o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração, começa a falar o seu espírito. Lá em João capítulo 16, abra sua Bíblia aí, isso aqui é a escola dominical. Você tem que ler a Bíblia, tá bom? E decorar esses versículos que são textuais que você tem que saber de cor. João capítulo 16 e o versículo 8 diz assim, ó. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não existe palavra persuasiva de homem nenhum na face da terra que convence o homem do pecado. Só quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, quando somos convencidos pelo Espírito Santo, mediante a pregação da palavra de Deus, que somos pecadores, e nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e declaramos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, saiba de uma coisa, meu querido, aleluia, você recebe um selo. Sabia disso? Você recebe um selo. Esse selo é o Espírito Santo de Deus que passa a habitar em você. Você agora é como uma carta que está selada e tem um dono e um destino certo. Mas onde está agora você é propriedade particular. Você não pode mais ser tocado. Isso é motivo de alegria para mim e para você. Mas aonde é que está isso na Bíblia, meu irmão? 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim. Vós, eu e você, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, eleita, propriedade exclusiva de Deus. Tá vendo aí a comprovação do que eu disse para você? Você agora tem um selo. Você pertence a alguém. Você agora é propriedade exclusiva de Deus. Mas no que redunda isso? Escuta aqui outra coisa para se entender. Meus irmãos, eu não consigo entender, às vezes, alguns irmãos, algumas irmãs, eu até compreendo determinada situação. A pessoa pega e fala, eu estou passando uma luta tão grande, meus irmãos. Eu quero que os irmãos orem por mim, porque o diabo entrou na minha vida, entrou lá em casa, tá uma luta tremenda. Precisa de ver o que é que o diabo, o inimigo, está fazendo na minha vida. Não, meu irmão, não, minha irmã. O diabo não tem poder mais nenhum na tua vida. O diabo não faz nada mais na tua vida. A hora que você tiver um tempinho, leia, prestando atenção, o livro de Jó. Veja a luta que Jó passou. Veja os diálogos de Jó. Veja os diálogos que Jó mantém, falando da sua luta, da sua dificuldade. Ele chega ao ponto de amaldiçoar o dia que nasceu, os joelhos que se abaixaram para que ele nascesse. Jó questiona Deus de diversas maneiras, não murmura, murmurar é uma coisa, questionar é outra. Jó faz perguntas para Deus, mas em momento nenhum Jó atribui
a sua luta, como se Satanás tivesse permitido ou feito alguma coisa na vida dele. Se você vê no começo, tudo o que aconteceu na vida de Jó foi permissão divina. Você agora tem um selo, você é selado, meu irmão, você é selada, minha irmã. Ter ousadia, ter segurança em nome de Jesus Cristo, te fortalece no Senhor. Você é a propriedade particular de Deus. Está aqui o versículo 3 diz, vós fostes selados. Na hermenêutica, esta palavra é a chave desse versículo. Desse selo é que advém as bênçãos espirituais, que está lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Todas essas bênçãos espirituais que advêm de Cristo, ela provém desse selo que eu e que você recebeu, que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas aonde, meu irmão, eu quero uma prova de que o diabo não pode tocar na minha vida. Abra sua Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz assim. Primeira carta de João, versículo 5, capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, você nasceu de Deus, pelo poder do Evangelho, creu na pregação, creu em Jesus Cristo, você nasceu de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Pecamos? É claro que nós pecamos, meu irmão. Aquele que fala que não tem pecado, a Bíblia diz que ele é mentiroso. Mas você não vive pecando. Você não está praticando pecados para a morte. E se pecou, todo dia você tem liberdade, viu? De dobrar os teus joelhos. Acabou de cometer uma falha, Jesus. Ser misericordioso para comigo. Eu sou falho, meu Deus. Meu Deus, estende a tua mão bendita e misericordiosa sobre a minha vida e ajuda-me para que eu não venha de novo cometer essa falha. Então, por aí, não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. Olha o final do versículo. E o maligno não lhe toca. Você quer mais o quê? O inimigo não lhe toca. Dá um copo d'água para mim, por gentileza. O inimigo não lhe toca. Não tem como. Você está selado. Você é inviolável. Então, está provado na Bíblia que você... Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu já tenho 30 anos de crente, estou completando esse ano, mas eu continuo ainda empolgado como no começo do Evangelho. Obrigado, meu amor. Eu falo das coisas de Deus, eu me emociono, eu me alegro, eu preciso até me policiar. Vamos lá. Então está provado, já provei para você que você tem um selo agora, você é propriedade particular. E você está endereçado a um destino, viu? Endereçado a um destino. E o diabo não lhe toca. O significado desse selo. Se você tem um selo, ninguém mais te toca. Você tendo esse selo, Efésios 1:3, você passa a ser participante de todas as bênçãos espirituais em Cristo. Agora tem um detalhe, que também vem a pergunta, a gente encontra isso em muitos irmãos, principalmente alguns que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, não recebeu, continue buscando, viu, meus irmãos? Isso é para nós, viu? É para todos que crê, viu? Nós estamos nos últimos dias, começou lá, ó, em Atos dos Apóstolos. Nós somos a igreja dos últimos dias. E só vai terminar com Jesus arrebatar a sua igreja.
Não fique escutando conversinha para lá, não. Você crê nisso, você está nessa igreja, foi aqui que Jesus Cristo te chamou. Busque então, porque é para você e é para mim, tá bom? Mas agora vem a pergunta. Eu já sei que eu tenho o Espírito Santo, então. Maravilha. Eu já tenho um selo, que é o Espírito Santo, que faz parte da minha vida. E eu tenho algum dom espiritual? Qual é a ousadia que eu posso ter que esse selo me dá? 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler aqui alguns versículos aqui, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 12. E diz assim, ó. Eu não vou ler todo o capítulo, porque eu quero encerrar daqui 10 ou 15 minutos no máximo, mas só para você entender aqui. 12:7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Aí vem o versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedades de língua, e a outro, capacidade para interpretá-las. Aí vem o versículo 11, finalizando. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Desses dons elencados aqui, que são muito mais, mas ele elenca os principais aqui. O único que eu vou dizer para você, se você não é batizado com o Espírito Santo, você não vai exercer, é a variedade de línguas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você não fala língua. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em língua. Se você não fala em língua, então como é que você vai ter variedade de língua? Mas escute, tenha ousadia e segurança. Pregue a palavra de Deus com ousadia. Leia a Escritura. Tenha dedicação. Você não toma café todo dia de manhã? Você não almoça todo dia, não janta todo dia? Você não pode viver sem o alimento para o seu corpo físico. Você não pode viver sem as Escrituras, sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. Você não se sustenta espiritualmente. Você tem que ter doutrina. Você tem que ter regra. Você precisa ler a Bíblia todo dia. Aí você vai ter, sabe o quê? A palavra da sabedoria. Eu vou provar para você já na Bíblia, hein? Você pode ter a palavra do conhecimento. Então vamos lá. A palavra da sabedoria, segundo o mesmo Espírito. A palavra do conhecimento, e a outra, segundo o mesmo Espírito. Fé! Fé! A outro, o mesmo Espírito. Dons de curar! Ousadia! Em nome de Jesus, você está capacitado, você tem um selo. A outro, operações de milagre. Sim, Deus pode te usar para operar um milagre. A outro, profecia. Você pode abrir a palavra de Deus com ousadia e Deus te usar e revelar pela palavra dele a necessidade daquele que está ouvindo a palavra de Deus. E a outro, discernimento de espírito. Discernimento de espírito, meu querido, não é para você sair fazendo confusão por aí não, viu, rapaz? Tome cuidado, hein? Esse irmão que está pregando aí é coisa da carne. Isso não é discernimento de espírito, rapaz, fique quieto. Se Deus te revelou alguma coisa, mantenha com você. Não é para você sair, ore e ter um momento adequado, porque o Espírito Santo vai preparar para você mostrar que está vendo um engano ali. Calma, rapaz. Não crie confusão na igreja, não. Fica cutucando na igreja. Aquilo ali é de Deus. Não, aquilo ali é carne. Que isso? Não é essa a função, hein? Se estiver usando dessa maneira, você já está tudo errado.
Aí vem variedade de língua que você não vai ter, isso aí eu garanto para você, tá certo? E a outro, a capacidade de interpretar. Mas você pode até interpretar a língua se Deus te der e acabou, pronto. Mas onde está isso na Bíblia, meu irmão? Será mesmo? Abra sua Bíblia aí. Atos dos Apóstolos. Ah, deixa eu dizer outra parte aqui para você, tá bom? Não pensa que o fato do camarada ter dons espirituais, ou Deus usar ele com algum dom espiritual, com algum dos dons espirituais, significa que ele... esse é o homem de Deus! O que te faz um homem ou uma mulher de Deus não são os dons espirituais, são os frutos do Espírito, viu? Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Cuidado! Sansão era usado por Deus, ou não era usado por Deus? Mas não era um homem de Deus, hein? Deus pode até te usar, mas isso não significa que você às vezes é um homem ou uma mulher de Deus, porque você não tem fruto. O que caracteriza um homem ou uma mulher de Deus é ter frutos. Tem fruto? Tá lá, Gálatas 5, 22 e 23. Vejo que esse é um homem de Deus. Eliseu, quando passava, a mulher olhou, vejo que esse é um homem de Deus, ele tinha frutos. Precisamos ter frutos, viu? O fato de ter dons não significa, não pense, porque Deus me usa, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Nada! Deus usou uma baleia para falar com Jonas, né? Não para direcionar Jonas. Eu acho que nós não vamos encontrar essa baleia no céu, não, hein? Deus usou uma jumenta para mostrar o erro de Balaão. E essa jumenta nós não vamos encontrar no céu, não, hein? Então você tome cuidado. Tomemos cuidado. Precisamos dos dons espirituais. O que caracteriza, que são ferramentas para a evangelização. Que Deus usa para a evangelização. Mas isso não faz um homem ou uma mulher de Deus. O que faz são os frutos do Espírito. Para encerrar. Então aonde, meu irmão, está isso aí que eu mesmo ainda não sendo batizado do Espírito Santo, mas sou selado porque tenho o Espírito Santo, eu posso ter os dons espirituais. Abra sua Bíblia aí. Para a gente encerrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. E vamos ler o versículo 24. Alguns versículos aqui, a partir do 24. Diz assim, ó. Enquanto isso, chegou a Éfeso, um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, e que acumulava grande experiência na Escritura. Olha lá. Chegaram em Éfeso, encontraram um judeu natural de Alexandria. Ele nasceu em Alexandria, mas ele era judeu. O nome dele era Apolo, camarada eloquente, e que tinha grande experiência nas Escrituras. 25. Esse camarada foi instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus. Me perdoe. Ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Ele só havia sido batizado nas águas. Talvez é o seu caso. Até agora foi batizado nas águas. Ainda não foi batizado com o Espírito Santo, foi batizado nas águas. Mas você já está claro aqui, você tem o selo, você tem o Espírito Santo. Você já é propriedade particular, já está endereçado. Aleluia. Versículo 26. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia
na sinagoga. E assim que Príscila e Áquila ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles. Eles explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Este homem aqui, ele ainda não era batizado com o Espírito Santo. Mas você está vendo que ele tinha dons aqui? Ele era eloquente, ele pregava com ousadia, ele ensinava com precisão sobre Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, meu irmão, minha irmã. Por mais conhecimento que você tenha, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ser insuportável te ouvir. Sabia disso? Não é o conhecimento material, não é a minha escola teológica, não é o meu conhecimento secular adquirido junto com o conhecimento das Escrituras que vai trazer poder, que vai trazer autoridade, que vai trazer unção. Esse homem tinha unção. E ele ganhava outros para Jesus Cristo. Isso aqui é dom espiritual, meu irmão. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, está aqui, ó. Mas ele ainda não era batizado, irmão José. Não! Onde está isso? Agora vamos para o 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Ele indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Isso é uma pergunta. Recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ok, eles explicaram. De forma alguma, nem sequer soubemos que existe Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo foste batizados então? Quando ele fala receber o Espírito Santo, ele está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Aí tanto é que depois ele pergunta: então em quem foste batizado? Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo foste batizado então? E eles declararam: no batismo de João, que era simplesmente o batismo de água. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí vem o versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Aqui é como um batismo. Encheu eles, veio um revestimento, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Isso era, o versículo 7 mostra, 12 homens, aproximadamente. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento, meus irmãos. Te dá mais ousadia, te dá mais segurança. Veja bem você. Se você observar, eu estou com essa camisa por cima, não estou? Mas embaixo, ó, eu tenho uma camiseta. Quando eu acordei, estava frio. Então eu me vesti, correto? Me vesti, pus a camiseta. Mas eu notei que estava frio. Aí eu peguei e falei: rapaz, só essa camiseta não vai aguentar não, tá frio. Então eu pus uma camisa por cima, ou poderia ser um paletó. Isso chama-se, eu me revesti. O que é o batismo com o Espírito Santo? Um revestimento, meus irmãos. É uma coraça a mais que você vai receber na tua vida espiritual, que vai te dar mais capacitação, que vai te dar mais ousadia, que você não vai mais estar preocupado com as coisas materiais,
com prosperidade, com bênçãos materiais, com o que eu posso ter. Não, meus irmãos. Você vai estar mais preocupado com as coisas do reino, com as coisas de Deus, vai procurar mais uma vida cristocêntrica. Lembra lá no começo? Onde está isso, meu irmão? Abra sua Bíblia! Lucas, capítulo 24, versículo 49, diz o quê? Isso aqui é Jesus falando, ó, para encerrar. Eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder. Pronto. Tenha ousadia. Tenha segurança. Você é selado. Você tem o Espírito Santo. Faça uso dos dons e da capacitação que o Espírito Santo dá àqueles que nele crê e nele confia. Saia hoje em nome de Jesus Cristo com mais ousadia. Encontrou enfermo, não tenha medo. Ore em nome de Jesus Cristo. Confie, não é você que cura, é Jesus quem cura. Pregue a palavra com ousadia. Saiba que você tem dono, o inimigo não lhe toca e você está endereçado ao céu. E a minha e a tua luta só vai terminar quando nós chegarmos no céu, no arrebatamento da igreja. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Agradeço os irmãos que participaram com perguntas e que estou vendo aqui, participaram dessa live. Que Deus os recompense grandemente em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, tá bom? Altíssimo Deus e glorioso Pai, no nome da pessoa bendita, santa, eterna, grandiosa e poderosa de Jesus, teu filho amado, te agradecemos por esses momentos que passamos aqui, meu Deus, aprendendo a tua palavra. Deus Santo, Fiel, Justo e Poderoso, não deixe que sejamos simplesmente ouvintes esquecidos, Senhor meu Deus, meu Pai, mas que sejamos praticantes daquilo que temos ouvido e aprendido, para que através de nossas vidas o teu nome seja glorificado e exaltado. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Amém. Debinha, vem cá. Como é que eu faço para salvar isso aqui?